Então, vou começar, tá certo? Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que estamos felizes por receber a professora Marisa Ilma para uma roda de diálogo. Na verdade, é uma conversa que, gentilmente, ela aceitou, né? Como da outra vez também, que já veio no curso de letras fazer a palestra com a mesma temática, e a gente já fica feliz. Desde já nós agradecemos, em nome da coordenação do curso de letras, a professora Ângela, todo o teu empenho, a disponibilidade de participar dessa roda de conversa conosco, professora Marisa Ilma. Marisa Ilma, ela é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Administração Escolar e Planejamento Educacional pela UFPE, mestre, né, e doutora em Educação, na área de Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação. Atualmente, ela é pedagoga do IF, exerce a sua docência, né, no ensino superior na Uninasal Recife. A larga experiência dela não cabe no Lattes, então a gente faz um recorte da experiência da professora Isailma. Então, ela tem, né, experiência em cursos superiores, graduação, pós-graduação, à distância, presencial. É criadora também, né, de conteúdo digital. Então, o Instagram dela é profissional, tem, né, levantado uma bandeira de militância, né, no campo da educação com profissionalização, que eu acho isso importantíssimo ressaltar, né, que a educação não é um dom. Ela já vem um tempo não só pesquisando, mas dando esse âmbito de profissionalização à atuação do pedagogo. Então, quem quiser ir visitar e conhecer, eu vou deixar no chat também o endereço, né, eletrônico, no sentido dela de acompanhá-la no Instagram. Faz parte do grupo de pesquisa de educação, políticas e práticas pedagógicas do IF, do grupo de extensão, super curiosa para conhecer, né? Elas têm, né, ampliando espaço e construindo caminhos para carreiras de meninas, viu? E mulheres no IFPE. Achei maravilhoso a ideia de colocar, né, em foco a ciência, né, no campo, e principalmente discutindo um pouco essa visibilidade feminina também na ciência. Faz parte da Rede Nacional de Pesquisa em Pedagogia, e atua como profissional acadêmica na área da educação, na ênfase dela em pedagogia, gestão escolar e docência. Não tínhamos melhor pessoa, né, referenciada, credenciada, para discutir um pouquinho conosco sobre a importância do ENAD numa perspectiva de formação, né, porque a gente está trazendo essa temática, uma roda, no ciclo de conversa, em um momento formativo. Além de tudo isso, porque o Lattes não cabe, né, na vida, é uma querida, é uma amiga, né, é além muros, né, universidade. Então, o prazer é imenso, né, de conversar, de encontrá-la, mesmo que virtualmente, e trazê-la aqui novamente no curso de letras. Desde já, letras e pedagogia. Desde já, nós agradecemos imensamente, professora Marisa Ilma, para conversar aqui conosco sobre o ENAD. Vou passar a palavra, querida, maravilhosa. Depois de uma apresentação dessa tão querida, tão cheia de carinho e respeito, eu que agradeço, Leila, né? Leila também é uma profissional incrível, sei que vocês conhecem como professora, tem uma carreira aí brilhante também, admiro demais toda a trajetória de Leila como profissional, como mãe, como mulher, né? E como uma grande amiga que é. Então, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com Leila, toda a equipe, né, pedagógica que está por trás dessa organização, para falar com vocês sobre o ENAD, né? Que eu sei que vocês já sabem, já ouviram alguma coisa sobre o ENAD, né? Mas que é obrigação das instituições de educação superior fomentar cada vez mais, né, essa publicização das informações sobre o ENAD, para que os estudantes possam estar sabendo o que é esse exame, para que serve, de onde é que surgiu, por que é obrigatório, né? Então, são essas informações que vão justamente instrumentalizar o estudante para que possam ir fazer esse exame do ENAD, né, com a consciência, com a clareza, com a responsabilidade, que é um exame que acaba acarretando na própria instituição, né? E eu sempre digo também, acaba acarretando na própria formação desse estudante, porque isso vai gerar um tipo de avaliação, né? E eu sempre falo, a gente quer ter no currículo uma instituição que a gente tem orgulho de fazer parte. E na educação superior existem vários índices avaliativos que vão justamente, né, categorizar as instituições, e ninguém quer estar numa instituição que não seja bem avaliada. Então, chega o ENAD e essa responsabilidade tão grande que está na mão dos estudantes, né,
e que são esses momentos formativos que vão ajudando justamente a instrumentalizar e sedimentar mesmo essa cultura da gente pensar que a instituição ela é dos estudantes, dos professores, né? E que a gente tem essa responsabilidade também por essa qualidade. Então, Leila, já agradeço e parabenizo aí pela iniciativa. Eu tentei projetar agora. Vejam se aparece. Vou subir um pouquinho a apresentação, porque está lá no finalzinho. Está aparecendo, Leila. Pronto. Veja se está em tela cheia, porque aí facilita. Tá sim. Pode ir lá para o primeiro. Pronto, a gente resolveu. Tem problema nenhum, viu? Só tá sinalizar ótimo, porque eu vou passando. Pronto, então tá ótimo. Bom, gente, né, estamos aqui com esse desafio, né, da gente falar sobre a importância do ENAD como componente curricular, né? Então, conversando com Leila, a gente achou interessante esse título, né, para poder a gente chamar a atenção, né, que o ENAD é um componente curricular. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas, mas como assim, se eu não tenho esse componente na minha matriz do curso? Por que é um componente curricular? Por que é que eu tenho que cursar, entre aspas, né, o ENAD? Né? Então, na verdade, o ENAD ele sofreu várias modificações desde 2004, quando surgiu. Né? E, nos últimos anos, então, ele se incorporou à grade curricular do curso sem propriamente estar na grade curricular. Então, se você pegar o projeto pedagógico dos cursos de letras ou de pedagogia, a gente não vai encontrar o ENAD lá na grade curricular, na matriz curricular. Mas, por força de algumas legislações, especificamente 2 legislações, a gente vai entender que o ENAD agora é como se fosse realmente um componente obrigatório presente na matriz curricular. Só que esse componente, ele não é uma disciplina que você vai fazer uma vez por semana, ter aula com o professor, não é? Mas ele vai se constituir no tipo de exame. E aí é justamente a realização desse exame a partir da comprovação da sua presença e também de responder 2 questionários específicos. Isso vai atestar que você tinha cursado o ENAD, né? Então, que você está regularizado perante o ENAD. Então, o ENAD, gente, ele é um exame, né? Então, ele não é uma disciplina como as outras que a gente vê na nossa matriz curricular. Pode passando, Leila. Mas ele é um exame. E esse exame, ele tem uma objetividade, né? Ele quer justamente perceber as competências, as habilidades, os conhecimentos que os estudantes adquiriram durante a sua formação. Então, ele tem uma objetividade que é essencial, é avaliar, examinar o que é que os estudantes de letras, o que é que os estudantes de pedagogia realmente aprenderam na sua trajetória acadêmica, não é? Então, é um exame que é feito no final, justamente, do período, né, de toda a conclusão do curso, né? Então, são para os estudantes que estão quase numa integralização total do curso, ou seja, já cursaram quase tudo, quase que não tem nenhuma pendência, e são eles os habilitados a fazer justamente esse exame. Eu sempre falo para os meus estudantes de pedagogia e outros estudantes que eu conheço, que eu digo, gente, se vocês fizeram o curso de vocês, né, se dedicaram, estudaram, participaram das aulas, dos eventos, né, desenvolveram todas as atividades propostas lá pelo curso, não tem que ter pavor desse exame, não. Porque esse exame vai justamente o quê? Resgatar as disciplinas que vocês cursaram, as temáticas que foram trabalhadas, não é? Ah, eu não acertei tudo, né? Pode ter alguma outra questão que você tenha mais dificuldade, que também é normal, mas eu tenho certeza que todos os estudantes que fizeram o curso, né, dentro de uma seriedade, de um comprometimento, eles vão fazer esse ENAD com tranquilidade, porque são temáticas que foram trabalhadas durante o curso. Isso é importante, porque esse exame ele não é feito assim a critério, eu como professora vou elaborar tais questões, Leila vai elaborar as questões que ela quiser. Não, esse exame, as questões que são elaboradas, elas são feitas a partir das diretrizes curriculares de cada curso, fazem parte de um banco de itens, né? São pessoas que fazem uma seleção para serem elaboradores de itens. Então, todas as questões elas estão ali sendo muito bem cuidadas para que realmente façam essa relação direta com o que os estudantes aprenderam durante o curso. Né? Então,
O ENAD é um exame, então a gente parte desse princípio. Ele não é aquela disciplina que vai estar lá na matriz curricular do curso, mas ele vai ser um exame que, na sua realização, ele vai se configurar como componente curricular. Então, é algo que eu tivesse cursado, mas ele vai ser realmente materializado através desse exame, certo? Leila, eu não estou podendo, por enquanto, ver. Ah, não, quem tá projetando é você, eu posso ver o chat. Então, se houver alguma pergunta, eu posso ver aqui o chat e responder, certo? Não tem problemas, eu acompanho no YouTube também, vou informando, tá e certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, fiquem à vontade, né? Gente, então esse ano tem uma novidade. Pode passar, Leila. Esse é o ano do ENAD das licenciaturas. O que é que acontece? O ENAD, ele tinha uma programação trienal. Então, o curso era avaliado no ano, passava 3 anos, ele era avaliado novamente. Só que esse ano, como o ENAD ele é modificado por várias questões, tá certo? Esse ano teve mais uma modificação. Ele é considerado o ENAD da licenciatura. E com isso, fica determinado que todo ano vai ter o ENAD das licenciaturas. Essa foi uma mudança também muito importante e que, por exemplo, eu não vou fazer nada esse ano, ainda bem. Não, ano que vem tem ENAD, no outro ano vai ter ENAD. Então, em algum momento da sua trajetória, quem está concluindo o curso vai ser um estudante praticamente apto a fazer o ENAD. Então, por que essa mudança para a licenciatura, né? Então, a gente entende que esse exame, como ele tem uma relação direta com a questão das políticas públicas, com as ações governamentais na área de formação de professores, então a gente entende que essa mudança, para esse olhar mais atencioso para o ENAD das licenciaturas, tem a ver justamente com essa preocupação pela qualidade da educação no país. Né? Então, existem pessoas que são contra, as pessoas que são a favor dessa mudança, né? Mas o ENAD da licenciatura agora vai ser anual. Então, por isso que cada vez mais é importante quem é da licenciatura ficar por dentro dessa questão. Isso, Linda, a gente vai já falar um pouquinho desses 2 tipos de avaliação, porque além de ser agora o ENAD das licenciaturas ser anual, não é mais só a prova teórica, vai existir também uma atividade prática. Por isso que eu falei dessa relação de olhar para a educação, né, pensando na qualidade da oferta educacional, a partir da formação, então, dos profissionais dos cursos de licenciatura. Então, né, vocês foram agraciados com essas mudanças, né, bem pontuais na área das licenciaturas, que é ser agora o ENAD todo ano, e além de ter uma prova teórica, vocês também vão ter uma prova prática. Né? E aí, claro, né, tem gente contra, tem gente a favor. Pode passar. Então, são 2 novidades já que a gente já começa a abrir os olhos de vocês, né? E aí, como o ENAD é um componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, e aí eu trouxe 2 legislações importantes, que são essas legislações que determinam isso, a Lei 10.861 de 2004 e uma portaria normativa de 24 de agosto de 2018, são essas legislações federais que determinam essa questão do ENAD como componente curricular obrigatório. Então, não é a professora Leila que inventou isso, não é a coordenação do curso, não é a direção da instituição, não. Isso é uma legislação federal. E isso impacta tanto para vocês da instituição pública quanto da instituição privada. Eu costumo dizer que a educação superior no Brasil ela é muito normatizada, muito mais do que a educação básica, porque a educação superior ela é vista com olhares muito mais atenciosos em relação à legislação. Né? Tanto é que se as instituições da educação superior não atendem todas as exigências do Ministério da Educação, a gente de vez em quando vê notícias de instituições que foram fechadas, de estudantes que fizeram tal curso, e aquele curso não era autorizado pelo MEC, não é? Então, eu sempre costumo dizer que a educação superior no Brasil ela é muito organizada do ponto de vista da legislação e da avaliação dos cursos. Então, o ENAD ser um componente curricular obrigatório não é invenção da UFAP, é uma norma baseada numa normativa federal, não é? Então, é algo obrigatório, sim, da educação superior.
E por isso que as instituições têm que se organizar, têm que informar a vocês, estudantes, né, para ficarem por dentro, então, dessa obrigatoriedade. Pode passar, Leila. Bom, então o ENAD é o exame, né? A gente entendeu o que é a sigla, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? A sigla ENAD vai significar justamente isso, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Então, o que é que ele avalia? Vai justamente avaliar o rendimento dos estudantes concluintes do curso de graduação em relação aos conteúdos programáticos, lembram? Das disciplinas que vocês cursaram, né? E observar as competências e habilidades e também, gente, o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial. Bom, a gente já sabe que o ENAD vai avaliar aquilo que eu aprendi no curso, né? Então, na área da pedagogia, avaliar sobre didática, sobre avaliação, sobre planejamento, acho que também de letras, né? Planejamento, avaliação, formas metodológicas, questão da inclusão, não é? Vai avaliar todas essas temáticas que têm a ver com o fazer docente, fazer pedagógico. Mas também o ENAD avalia a nossos conhecimentos em realização à atualização do mundo. Então, a gente vai ter questões de formação geral. Então, de repente, eu posso ter uma questão sobre a questão da falta de saneamento no Brasil, eu posso ter uma questão sobre a questão da inteligência artificial no Brasil. Então, o que é que a gente, professoras e professores, né, pessoal de letras e de pedagogia, sabem sobre esse assunto? Né? Algo mundial e algo relacionado ao próprio Brasil. Então, o ENAD ele faz o seguinte, vamos avaliar as competências realmente da área, mas vamos avaliar o quanto essas pessoas estão atualizadas em relação aos conhecimentos do mundo. E aí a importância, né, da gente procurar sempre saber as notícias de fontes confiáveis, muito cuidado com fake news, né? Então, por exemplo, no Instagram, eu gosto muito de seguir alguns canais de jornalismo sérios, né? Eu gosto de seguir o Instagram do Ministério da Educação, porque eu fico por dentro das fontes fiéis das notícias, né? Porque também o ENAD, ele quer saber como é que vocês estão atualizados do ponto de vista das informações gerais, né? Então, veja, eu sempre acho assim que o ENAD, ele quer a grande sacada do ENAD é essa questão de, esse estudante, ele está por dentro, sim, dos conteúdos, mas esse estudante é uma pessoa que se interessa pelas problemáticas da realidade, ele analisa, ele questiona, ele faz uma análise crítica, não é? Então, juntar esse perfil profissional, né, de alguém que entende a temática da sua área, mas também uma pessoa que faz a leitura de mundo, né? Então, o ENAD também tem esse duplo sentido nessa questão. Pode passar, Helena. Bom, o ENAD, então, desde 2007, ele é aplicado, já passou por várias versões diferentes, né, até ser o que é hoje. E aí, gente, com essa novidade, né, do ENAD das licenciaturas, né, quem sabe ano que vem tem outra mudança, né, ninguém pode garantir, porque todo ano tem um edital específico sobre o ENAD, um edital, né, e aí esse edital pode vir com alguma outra mudança que a gente vai saber só no ano que vem. O ENAD, ele integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o SINAES. Aí, como eu disse a vocês, a avaliação da educação superior no Brasil ela é muito organizada e sistematizada, então existe um sistema exclusivo de avaliação da educação superior, que esse sistema, além de obter os dados do ENAD, ele também se relaciona com a própria avaliação dos cursos de graduação e pela avaliação institucional. Então, todos esses dados que vêm dessas avaliações, eles vão ser referências quando a gente pensa na qualidade da oferta de cursos das instituições da educação superior. Então, o ENAD é como se fosse ali uma ramificação desse Sistema Nacional de Avaliação. E, portanto, ele tem uma importância tremenda quando a gente relaciona os dados do ENAD e os outros índices que se entrecruzam, né, na questão da avaliação da educação superior. Pode seguir, Leila. Bom, então eu já sei que o ENAD é um componente curricular obrigatório, né? Que não é porque não estava na minha matriz curricular que eu não sou obrigada a fazer, e eu vou fazer através do exame,
que é uma prova que eu vou fazer, né? Agora, no caso da licenciatura, são 2 tipos de atividades avaliativas, então eu vou ter que fazer esse exame. Ele é um componente curricular por uma determinação de uma legislação, mas, na verdade, quais são as provas, né? Como é que se organiza as provas? Quais são os tipos de provas? E aí a gente vai entender essa constituição do ENAD. Todo ano vão sair legislações específicas sobre o ENAD. Eu já falei que sempre sai um edital e, junto desse edital, sai uma portaria. Nesse caso, atualmente, a gente tem a portaria número 611 de 2024, que vai falar sobre o ENAD. É uma portaria até bem, não é tão grande, a gente faz uma leitura bem tranquila. Mas, além da portaria, pode passar, Leila, tem um edital. Esse edital ele é mais denso, tem mais páginas, né? Você tem que se debruçar nesse edital. E esse edital atual é o edital 124 de 2024. Então, a portaria ela é mais genérica e o edital ele traz mais detalhes. Então, meu Deus, o ENAD, e eu acho que nesse dia da prova do ENAD eu vou estar me casando no civil. Será que eu posso ser isenta do ENAD? Aí lá no edital vai responder. Mas, por exemplo, eu sou uma estudante com deficiência visual. Será que eu posso pedir um atendimento especializado para fazer a prova? Lá no edital vai dizer os trâmites. Mas eu queria mudar o meu local de prova, né? Por exemplo, o meu curso é em Recife, mas eu queria fazer minha prova lá em Salvador, na Bahia. Será que eu posso mudar o meu local de prova? O edital vai explicar sobre isso, né? Provavelmente não, só em alguns detalhes, só em algumas exceções. Então, o ENAD, ele é mais detalhista. E é nesse ENAD que a gente, geralmente, as instituições se debruçam mais, porque tem muitas coisas operacionais, né? O edital, a gente vai ter os cronogramas, né? Tem lá as datas de cada etapa, que são elementos importantes para a coordenação do curso, para o estudante também. Então, vocês podem depois procurar esse edital, com certeza a instituição pode disponibilizar para vocês o link, e aí vocês podem ler o edital para entender melhor, gente, os detalhes do ENAD. Bom, inicialmente, o ENAD, ele classifica, na hora da inscrição de vocês ao ENAD, 2 tipos de categorias, os alunos ingressantes e os alunos concluintes. Mas como é que eu sei se eu sou ingressante e sou concluinte? O próprio edital coloca lá as regrinhas. E aí, gente, a coordenação do curso, junto com o setor de regulação que geralmente tem dentro das instituições de educação superior, eles vão lá junto ao registro acadêmico, né? Fazem lá uma varredura para ver, por exemplo, Maria. Maria, ela só falta 80% de carga horária ela já cumpriu 80% da carga horária. Então, ela é apta a fazer o ENAD. Então, vão lá ver as regrinhas bem direitinho para poder ver quem são os ingressantes. Os ingressantes, a instituição é obrigada a inscrevê-los, mas eles não fazem a prova. E os concluintes também, a instituição é obrigada a inscrevê-los no ENAD e eles fazem a prova. Então, tem uma regrinha, tem uma continha, não é Leila que está inventando quem vai fazer e quem não vai fazer, né? E existe toda essa regulação dentro do edital do ENAD que vai dizer ingressantes são aquelas pessoas que iniciaram em 2024, que já cumpriram de 0 a 25% da carga horária. Esse é ingressante. Concluinte é aqueles que já cumpriram, né, mais de 80%, não tenham colado grau até o último dia da realização das inscrições do ENAD. Então, tem as regrinhas. E a instituição, com certeza, ela já disponibilizou para vocês quem são as pessoas que vão fazer, né? Porque esse cuidado para inscrever o aluno no sistema do ENAD é da instituição. Então, toda instituição faz essa varredura bem direitinho para ver quem são ingressantes e quem são concluintes, certo? E aí, claro, na perspectiva da atividade teórica. Para a atividade prática, já que é uma novidade nesse ENAD agora da licenciatura, a instituição também vai lá olhar no edital para ver quem está apto à atividade prática, né? E aí, gente, nessa novidade do edital, vão existir casos a partir desse ano
para quem trabalha nas licenciaturas, para esse cuidado, está sendo um pouquinho bem problemático, porque vai ter estudantes que, por exemplo, só vão fazer atividade teórica, tem estudantes que vão fazer atividade prática e tem estudantes que vão fazer atividade teórica e prática. Por quê? Vai depender de onde eles entram dentro dos critérios que está lá no ENAD, né? E aí, eu até conversando com o Leila antecipadamente, né? E a gente conversando que, basicamente, o curso de letras praticamente vai fazer a parte prática só ano que vem, né? Então, vocês vão poder se organizar um pouco mais com calma em relação a isso. Porque o próprio edital, ele coloca duas opções para as instituições em relação à atividade prática. Se inscrever agora ou se inscrever só em 2025, não é? Então, na verdade, cada instituição vai ter que fazer esse mapeamento, já está fazendo esse mapeamento bem detalhado. Quem vai fazer a atividade teórica, quem vai fazer a prática, quem vai fazer as duas, para poder seguir o que está previsto lá no edital. Tem uma perguntinha aqui. Tem um comentário. Sandriane fez por minha sorte, eu fico para fazer tudo. Linda Vitória, sim, os locais de prova, Linda, pelo edital já está no período, sim, de informar vocês o local de prova, tá? Quem já está inscrito, que já acessou o sistema ENAD, né, que tem que entrar através do GovBR, com certeza já fizeram a senha, já entraram, porque com certeza já preencheram o questionário, então já começou, sim, a divulgação dos locais de prova, tá? Então, dá uma olhadinha lá para você saber qual é o seu local, tá bom? Então, vamos ter atividade teórica, atividade prática, é uma novidade do ENAD das licenciaturas, e mais um trabalho para as instituições, viu, minha gente? Fazer esse mapeamento bem direitinho, inscrever vocês. Cada uma dessas etapas da atividade teórica e prática tem suas regras, e eu posso dizer uma coisa a vocês com muita tranquilidade, que a gente que trabalha na educação, que essa atividade prática ainda nos dá muitas dúvidas, não é? Porque está previsto no edital, mas como operacionalizar isso, né, Leila? A gente estava falando um pouquinho sobre isso, isso ainda está trazendo algumas dúvidas para as instituições, porque tem a figura do supervisor de estágio, do orientador de estágio, que entram nessa questão da atividade prática, não é? E que as instituições estão justamente à procura até de mais informações para poder repassar para os estudantes e isso ficar uma coisa ainda muito mais nítida e mais tranquila para todo mundo, né? Mas nessa parte da atividade prática, entram outros atores, além de vocês, estudantes, e a instituição, que é o pessoal da escola onde está sendo feito o estágio, porque essa atividade prática tem a ver com o estágio supervisionado, né? Então, realmente é uma ação muito inédita, assim, né, em relação ao ENAD, e que é preciso realmente se aprofundar um pouco mais, procurar mais informações junto ao INEP, que é o órgão responsável pelo ENAD, junto ao Ministério da Educação como órgão máximo, né? Procurar ter mais informações para que essa questão da atividade prática possa ficar bem esclarecida e possa ser realizada de forma correta, sem prejuízo para ninguém, tá certo? Então, no caso de vocês, a atividade prática vai ficar um pouquinho mais para frente, certo? Gente, lá naquele edital que eu falei, de 2024, o edital do ENAD, tem lá vários cronogramas, tem que olhar bem direitinho. Aqui eu trouxe só alguns pontos que estão lá no cronograma, que foi justamente de julho a agosto, que os coordenadores de cursos inscreveram vocês no sistema do ENAD, através daquela regrinha, quem é ingressante, quem é concluinte. Veja, então isso já foi lá atrás. Veja que a questão do ENAD, a gente praticamente o ano todinho trabalhando nas questões do ENAD, né? De setembro a novembro, teve a questão do preenchimento, no caso foram vocês que entraram no sistema ENAD e colocaram lá algumas informações de vocês, depois vocês preencheram o questionário, que na verdade vai até 23 de novembro, né? Então, quem não preencheu o questionário pode entrar em contato com a instituição se precisar de alguma ajuda no acesso, né? Mas vocês devem entrar lá no sistema, preencher esse questionário, gente, que ele é obrigatório. Se vocês forem fazer a prova e não pode nem fazer, porque tem que preencher o questionário, na verdade, né? O local de prova, ele só é liberado também a partir do momento que você preencheu o questionário. Então, o questionário, ele é obrigatório, preencha o questionário que ainda não preencheu. Pronto, 4 a 24 de novembro, divulgação dos locais de prova, que a gente acabou de falar.
Então, isso está lá naquele edital que eu falei de 2024, tá, gente? Esses dados já estão lá. Então, é de responsabilidade dos estudantes estar de olho nessas datas também para não se perder. Eu acho que eu separei também outras 2 datas, Leila. E aí, gente, eu trouxe esses 2 dados que eu achei interessante. Vejam, percebam que a questão do ENAD já começou antes, lá atrás, quando o INEP lança o edital, as instituições vão inscrever vocês, vão procurar saber quem é ingressante, quem é concluído, quem vai fazer, quem não vai fazer. Tem a questão do questionário, enfim. Só que vocês fazem a prova em novembro, agora, dia 24, mas vocês só vão ter acesso à nota de vocês a partir de 1º de setembro de 2025. Porque cada um de vocês, através do sistema ENAD, tem acesso à sua nota. É uma nota individual, certo? Claro que antes, um pouco antes, a instituição ela já vai ter uma ideia do conceito ENAD, mas a nota de vocês individual, vocês só vão saber lá em setembro, porque vocês vão ter direito a ter uma nota em relação à quantidade de acertos de vocês. Agora, em janeiro, já em 2025, as instituições elas já vão ter acesso a uma relação de estudantes que estão regular ou irregular o ENAD. O que é que acontece? Maria foi inscrita como concluinte do ENAD, certo? Teve todas as informações e Maria não foi fazer a prova. E nem fez nenhum tipo de esclarecimento, nem solicitou que a gente chama de dispensa, nada. Ela não fez a prova, então ela faltou. Mas a instituição acreditou que Maria foi fazer a prova, né? Então, a instituição ela só vai ter garantia se o estudante fez ou não fez quando a instituição tem acesso a essa lista dizendo quem está regular ou irregular. No caso de Maria, o nome dela vai estar como irregular, né? Porque ela não fez a prova. Mas José, ele fez a prova tudo direitinho, o nome de José vai estar regular. Então, José vai ter lá no seu diploma, né, a questão do ENAD como regular. Então, ele vai ter o seu diploma direitinho, tudo certinho. Maria, que faltou, que está irregular, ela vai ter o ônus disso. Então, ela vai ter que esperar aí 1 ano mais para fazer, provavelmente, outro ENAD para poder ela sair da situação irregular. Então, percebam que a instituição ela fica sabendo quem foi e quem não fez a prova, né? Através dessa lista que a instituição tem acesso a partir de 7 de janeiro. Né? Então, por isso que a gente pede a seriedade de todo mundo de pensar o ENAD como uma grande responsabilidade, né? De todos, né? Todas e todos. Pode passar, Leila. Não, Tassiane, a instituição não recebe o resultado individual, certo? O resultado individual é do estudante. Inclusive, esse resultado individual, ninguém está autorizado, né, a publicizar, só se o estudante quiser publicizar, porque é um resultado dele. Mas esse resultado individual só você vai saber através do sistema ENAD. O que a instituição vai ter é um índice geral a partir de toda uma matemática que vai gerar uma média em relação a todos que fizeram o ENAD, ok? Linda está perguntando que, em caso de doença, se justificar a nossa falta, temos direito a uma replicação de prova. Linda, pelo edital, pelo que eu compreendi do edital, se você fizer todo o protocolo direitinho, colocando o atestado médico, justificando, e o próprio INEP, né, dá um ok para a sua justificativa, então você estaria, isento, né? Você estaria de forma regular, mas isento, porque você justificou dentro do que o edital pede. Porque lá no edital tem essa parte de solicitação de dispensa, não é qualquer caso que vão aceitar, não. Tá certo? Tem que ver bem direitinho o edital, os prazos e os documentos que eles pedem lá. Tá certo? Bom, gente, então a gente vai ter uma prova teórica, que é obrigatório, vai ser agora 24 de novembro. A gente tem o questionário dessa avaliação, não, da avaliação prática, para quem for fazer a avaliação prática depois, né? E tem o questionário do estudante, que são esses três ações do estudante que são obrigatórias. Então,
Eu só vou fazer a prova. Não, não vai, porque tem que primeiro fazer o questionário, né? Eu vou fazer a atividade prática. Tem também o questionário para quem vai fazer a atividade prática. Então, lá no edital, a gente vai ver outros instrumentos, mas esses 3 são obrigatórios. Se não, esse índice geral do ENAD, ele não é calculado e, possivelmente, isso também vai repercutir na sua situação de irregular ou irregular perante o ENAD, certo? Pode ir passando, Leila. Bom, então, vamos falar um pouco da atividade teórica, já que a atividade prática, né, vai ficar um pouco mais para o próximo período que está proposto no edital. A atividade teórica vai ser 24 de novembro. O município onde se tem essa prova é o município do curso, da instituição do curso. Eu faço curso em Garanhuns, mas eu moro em Caruaru. O ENAD vai ser em Garanhuns. Então, o município onde é realizada a prova é o município do curso, tá? Isso também está no edital, tá certo, gente? Bom, a prova é dia 24, então é importante que vocês vejam onde é que vocês vão fazer, para vocês se organizarem. É um domingo, né? Os portões abrem ao meio-dia, os portões fecham às 13 horas. Isso tudo é muito certinho mesmo, né? Igual o Enem, quando acontece, é bem nessa organização. A prova começa às 13h30, ela vai até às 18 horas, né? Então, se atentem ao local, ao horário, ao tipo de caneta que é para levar, qual é o tipo de documentação que é para levar. Lembra muito o ENAD, essa questão dessa organização, assim, né? Antes da prova, né? Pode passar, Leila. Então, se liguem nisso para vocês se organizarem, principalmente em relação ao local, né? Se organizem em relação ao local. Gente, para tirar um pouco esse medo da prova do ENAD, eu sempre dou uma dica de vocês olharem provas de anos anteriores. Mesmo que esse ano a gente teve uma modificação em relação à quantidade de questões, por exemplo, mas a ideia das questões, com certeza, elas são bem parecidas, porque elas são relacionadas com as diretrizes curriculares de cada curso. Então, se vocês quiserem, entrem no site do INEP, né? Tá nesse link, mas eu posso passar esse link para a Leila. Leila já tem, inclusive. Vocês podem entrar nesse link, clicar por ano e observar onde é que tem prova do curso de letras. Baixa a prova com gabarito. Vocês podem tentar fazer algumas questões e depois conferir se acertaram ou não. Pedagogia, a mesma coisa. Vocês podem baixar as provas de anos anteriores e dar uma olhada como é que as questões são construídas, contextualizadas, né? Porque eu acho que é importante quando a gente conhece mais ou menos como é que o exame se organiza, a gente vai ficar até mais tranquilo. Essa questão eu resolvo, né? Essa questão eu me lembrei de tal professora. Eu estudei realmente isso no curso, né? Então, acho que essa dica, vê as questões anteriores, dá uma olhada um pouco para, de uma certa forma, tranquilizar também vocês, que é importante a gente conhecer, né? Como é que as questões são elaboradas. Então, tem o site do INEP, vocês podem fazer essa busca, né? Procurar as provas. E aí, pode passar, Leila. Eu coloquei aqui 2 questões, ou foram 3, um pouquinho mais à frente, só para dar essa amostra aí vocês, para deixar todo mundo tranquilo em relação a essa prova, que eu sei que vocês vão arrasar. Olha, a prova teórica, né, também teve uma mudança esse ano em relação ao número de questões, viu, gente? Vocês vão ter, então, questões de formação geral. Lembra aquela coisa que eu falei de ter a percepção da realidade do mundo? Então, vocês vão ter 27 questões relacionadas a essa formação geral e vocês vão ter 37 questões do componente específico. Então, o pessoal de pedagogia vai ter essas 27, que é geral de todos os cursos, e 37 só de pedagogia. Letras vão ter as 27 gerais, que também é o mesmo de pedagogia, essa geral de todas das licenciaturas, e depois eu vou fazer 37 só da área de letras, né? E nessas 37, uma delas vai ser discursiva, né? Então, houve também esse ano uma mudança nesse número de questões objetivas e discursivas. Inclusive, a gente percebe na mudança muito mais questão agora de múltipla escolha, né, do que discursivas. Nos outros edições tinha muito mais questão discursiva, né? Mas vocês vão ter essa prova com essa quantidade de questões, que são questões gerais, de conhecimento geral, e questões específicas do curso.
Nayane está dizendo que a data e o horário da prova está aparecendo, mas não está aparecendo o local, o seu local, né? Olha, Nayane, você pode falar com o pessoal da faculdade sobre isso para lhe ajudar, ou você pode entrar em contato diretamente com algum número do INEP, né? Para tirar essa dúvida em relação a isso, tá certo? Mas aí você fala primeiro com o pessoal da coordenação do seu curso para lhe ajudar em relação a isso, tá bom? Bom, eu trouxe aqui algumas questões bem rapidinho, só para a gente, nem vai ler tudo, só para a gente sentir o clima, tá? Por exemplo, eu trouxe umas questões da prova de letras de 2017. Gente, essa primeira questão é uma questão que traz a questão das ODS, né? Que é uma temática ligada ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, a questão da economia, hoje em dia, muito discutido. Então, por exemplo, essa questão das ODS, todo mundo deveria estar por dentro. Né? De repente, vocês agora, o que é ODS? Vale a pena pesquisar, porque pode até ser que caia uma questão sobre isso. Né? Mas essa aqui é um exemplo de uma questão geral. Isso foi de 2017. A gente está discutindo as ODS até, inclusive, mais hoje do que até antes, né? Mas são os objetivos da questão da sustentabilidade, do meio ambiente e tudo mais. E aí, é uma questão que é considerada geral. Então, deveria ser um assunto que todo mundo pudesse discutir essa questão. Então, tem um enunciado, tem um texto, e depois tem você marcar lá a questão de múltipla escolha, né? Outra questão, Leila. A gente não vai ler tudo, porque ia demorar muito. Gente, é uma questão discursiva. Essa também é uma questão de formação geral, viu? Olha que interessante. Primeiro apresento uma tela, né, onde tem pessoas brancas na praia, né, e pessoas negras ali, né, como se fossem vendedores, né? Tem essa imagem, então pede para analisar essa imagem. Pode seguir, Leila. Depois tem um poema sobre Negra Fulô, né? Acredito. A gente tem um poema. Depois desse poema é que vem a questão. Isso é uma questão de formação geral, né? Então se pede para analisar a imagem, se pede para analisar o poema e se faz duas perguntas em relação ao contexto que está trazendo dessa temática, né? Das questões etnorraciais. Então, também é uma temática tão recente que foi o tema praticamente da redação, né? Então, são questões, vejam, de formação geral, que entende-se que o pessoal da área de educação tem condições de discutir essas questões dentro de uma prova, tá? E abaixo tem uma questão que eu trouxe bem específica do curso de letras, tá certo? Que aí já é uma questão daquele conhecimento específico, não é? Então, tem uma situação de sala de aula e tem a ver com a questão do letramento, né? Se coloca a questão e depois se pede para analisar se as alternativas estão certas ou erradas, é uma questão de múltipla escolha. Então, aqui seria uma questão de conhecimento específico da área de letras, né? Então, na prova, vocês vão ter essas questões gerais, de conhecimentos gerais da atualidade e questões específicas da área de letras. Como vocês vão ter da pedagogia, questões específicas da área da pedagogia. Tá certo? Pode seguir. Eu estou vendo aqui que a questão parece que identificou-se alguma instabilidade, né? Nayane que está falando aqui, né? Com a questão da informação do local de prova. Pronto, mas aí vocês entram em contato, né? Com o Nayane, que faz parte da equipe do ENAD, por isso que é bom procurar ver essa questão, todo mundo já vê essa questão do local, né? Para não deixar para ver lá na frente e depois, meu Deus, não sei onde é que eu vou fazer a prova. Porque aí o pessoal do INEP vai dizer, olha, isso não é justificativa, você teve que ter muito tempo para procurar ver o seu local de prova, né? Ô, Maria, com licença, boa tarde. Pois não. Natália, Boa Natália tarde. novamente. No caso aí, é uma questão do site mesmo, de estabilidade, e os alunos da UFAP não estão tendo acesso nenhum aos locais de prova. Aí, o que é que acontece? Já entrei em contato com a Amanda, que é a procuradora institucional, ela já entrou em contato com o INEP, e estamos esperando o retorno deles, porque nenhum dos alunos, nem de letra, nem de pedagogia, está tendo acesso. E já era para estar disponível desde a semana passada, entende? Isso. Aí, nesse caso aí, é realmente responsabilidade do INEP em questão com a UFAP,
porque nem os coordenadores de curso de letras e de pedagogia e nem a procuradora, a PI de lá, está tendo acesso. Aí a gente já abriu um chamado, está só esperando o INEP retornar, para a gente ver se a gente consegue baixar o PDF de todos os alunos com locais de prova e mandar ou no grupo ou individualmente para cada um. Pronto, muito bom, Nayana. Então, veja, a instituição, Natália, a instituição ela precisa ser, né, comunicada dessas questões que vão surgindo para tomar as medidas cabíveis. É como a Natália colocou, a instituição ela vai se documentando sobre isso, né? Existe o PI, que é o Procurador Institucional, que tem um papel também importante de diálogo, né, com o Ministério da Educação. Então, foi interessante que vocês possam até conversar com outros estudantes, né, Leila? Ver se tem mais alguém com essa dificuldade e sinalizar para a instituição, tá certo, gente? O ENAD, ele tem essa coisa das responsabilidades compartilhadas, né? Então, o INEP tem a sua responsabilidade, a instituição da educação superior tem a sua, a coordenação do curso tem a sua, e os estudantes também têm as suas responsabilidades. Então, essa comunicação é muito importante que aconteça para ir vendo esses detalhes que fogem ao edital, né, Natália? Né? Porque o edital coloca lá o prazo. Se você não está conseguindo acessar, então tem que fazer esses procedimentos para a instituição, inclusive, se documentar também. Tá? E assim, não é só o FAP, não. Tem outra, a gente faz parte de um grupo nacional e tem outras instituições em todo o Brasil. Assim, não são todas, mas existem algumas que também não estão tendo acesso nenhum. Aí os coordenadores estão todos abrindo chamado para saber o porquê que não está disponível ainda no site. Aí a gente está só esperando o INEP dar o retorno. Aí a gente já repassa para os alunos, para os coordenadores, entende? Tá bom, Natália, obrigada. Mas foi bom, né? Essa questão, porque você também esclarece. Isso, exatamente. Muito obrigada, né? Bom, gente, então vocês viram... Oi, boa tarde. Então, vocês viram que as questões, né, são questões que, com tranquilidade, dá para responder. Ah, são muito grandes. Não, mas vocês vão ter tempo suficiente. O horário da prova já é calculado pensando nesse tempo que vocês têm para resolver questões. Tem questões menores, né? Eu trouxe algumas maiores, mas tem questões menores também. Então, eles fazem também esse movimento, botar questões menores, outras questões um pouco maiores. E como eu disse a vocês, nas outras provas tinha muito mais questão discursiva. Esse ano o ENAD está colocando muito mais questão objetiva, né? E também eu acho que pode ter uma reclamação até recorrente de outros anos, né? Mas são questões que vocês verem, tem uma contextualização, tem um argumento, usam muitas imagens, gráficos, tabelas, textos de apoio, né? Então, são questões realmente muito bem elaboradas, tá certo? Bom, e o questionário do estudante, né? O questionário do estudante, a gente já chamou a atenção de vocês aqui, vocês preenchem antes, né? Está dentro lá do sistema ENAD, é obrigatório o preenchimento, então quem não preencheu ainda tem esse tempinho agora em novembro ainda para preencher, né? Que eu sei que a instituição também fica de olho em vocês nesse sentido, para que vocês não percam esses prazos, né? E esse questionário, gente, vocês vão ter perguntas diversas, não só perguntas ligadas à instituição, mas a relação com a coordenação, geralmente é assim, né? A relação com a coordenação, existem perguntas até do âmbito pessoal, quantas pessoas vocês vivem na família, né? A questão de renda familiar. Muitas vezes, esses questionários do ENAD, eles fazem um apanhado, né, pessoal e institucional da vida do estudante, né? E eles usam essas informações do questionário do ENAD justamente para se pensar também em políticas públicas ligadas à educação superior, à questão do financiamento, à questão da inclusão. Então, esses dados do questionário do ENAD, eles são muito importantes também para o planejamento de ações e políticas governamentais em relação à educação superior, tá? Alguém aqui perguntou alguma coisinha? Deixa eu ver aqui. É sobre a prova. Sobre a atividade prática, né? Só os estudantes que estão pagando a disciplina de estágio serão matriculados, mas os outros estudantes que não estão pagando a disciplina só irão fazer a prova teórica e ficarão sem nenhuma pendência com a instituição. Então, Andressa, de acordo com o edital, existem várias regrinhas. Então, a gente já percebe pelo edital que tem estudantes que vão estar aptos a fazer a prova teórica, vão ter estudantes que vão estar aptos a fazer a teórica e a prática.
Então, essa regra vai estar determinada lá no edital. Então, realmente, são casos que a instituição vai ter que se debruçar para a realidade de cada estudante e enquadrar, né, enquadrá-los se eles vão fazer atividade prática, teórica, as duas juntas, né? Então, só vendo realmente caso a caso para te dar assim, uma resposta bem precisa, realmente, quem pode e quem não pode fazer, tá certo? Então, eu sugiro que, se for o seu caso, né, você depois possa entrar, conversar com a coordenação para poder, a partir da tua matriz curricular, do teu histórico escolar, né, fazer essa verificação, se você está apto para as duas ou só para uma, tá bom? Pode seguir, Leila. Porque, como eu falei, as regrinhas estão no edital, né? Aí a gente tem que olhar bem direitinho até para poder dar informação inverídica a vocês, tá bom? Só vendo o histórico escolar do estudante, a partir do edital do ENAD, que a gente consegue dizer onde é que o estudante ele realmente vai fazer uma ou mais de uma atividade avaliativa, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, os resultados do próprio ENAD e as respostas dos questionários, né, são dados que vão interferir nos índices da qualidade da educação superior. Existe uma avaliação de 1 a 5, né, que a gente dá para as instituições de educação superior. O 5 é como se fosse um 10, né? Então, eu sempre falo que a gente quer estudar numa instituição 4 ou 5, ou às vezes ela tem avaliação 3, mas ela já caminha para a avaliação 4, porque isso é como se fosse um carimbo de qualidade da educação. Então, por isso que a gente pede que as informações do ENAD elas sejam bem esclarecidas, porque vocês têm uma responsabilidade muito grande de fazer uma boa prova, de se dedicar, de ler as questões com calma, né? Para vocês terem uma nota que seja muito bom para vocês também, e essa nota também impactar nesse índice geral que vai repercutir nessa numeração de 1 a 5. Né? Então, é um conjunto aqui de atribuições, de responsabilidade, onde todo mundo quer ter no seu currículo que estudou numa instituição que teve conceito ENAD 4, conceito ENAD 5, né? Isso vai significar o quê? Que é uma instituição que ela tem um cuidado pedagógico, um olhar pedagógico, que há uma boa formação para esses profissionais, né? Que há uma estrutura interessante. Então, todo esse movimento também em torno do ENAD, ele repercute, sim, nessa qualidade educacional da instituição. E eu sempre recomendo também uma coisa, quando vocês souberem a nota de vocês do ENAD, coloquem no currículo de vocês. Eu acho que mostrar que vocês fizeram o ENAD, fizeram uma prova tão importante, né? Eu já vi instituições fazendo seleção de profissionais a partir da nota do ENAD. Então, veja, você fazer uma prova que é uma prova grande, né? A gente não pode dizer que é uma prova que ela é extensa, mas que ela vai verificar todo o seu conhecimento durante o curso. Então, eu não fiz o ENAD na minha época que eu me formei, não tinha o ENAD, né? Mas se eu estivesse fazendo o ENAD, eu gostaria, sim, de saber a minha nota, né? E, claro, fazer de tudo para ter uma boa nota e colocar essa minha nota no meu currículo, né? Eu fiz o ENAD, minha nota é X, né? Isso demonstrou a minha seriedade e meu comprometimento aí durante o curso e agora no finalzinho com a questão do ENAD, né? Então, a situação do ENAD, ela fica no histórico escolar do estudante, não fica situação regular ou irregular, né? E só vai realmente ter a conclusão do curso, diploma, se tiver situação, bom, o termo situação regular. Então, veja que no histórico não fica nota, vai ficar esse conceito, situação regular ou irregular, né? Então, muito cuidado para não cair numa questão de irregularidade, não comparecer no dia da prova, se faltar, não ter nenhum tipo de dispensa, não preencher o questionário, né? Por exemplo, for fazer a prova, mas de repente lá na hora da ata assinar de uma forma diferente seu nome, tem várias coisas que vão impactar para ter a verificação da sua presença no dia da prova. Então, por isso que tem que ter a seriedade mesmo no dia, né? E entender a importância do ENAD. Vou passar, Leila, a gente está aqui concluindo. E aí, fez o ENAD, eu fui fazer o ENAD, eu estudei, eu dei uma revisada nos conteúdos, eu fiz uma boa prova, eu cheguei na hora, eu levei minha caneta, meu documento de identificação, fiz tudo certinho. E após o ENAD?
Como eu expliquei a vocês, a partir de janeiro saiu uma lista dos alunos regulares ou irregulares, e a partir daí a instituição se organiza para que essa informação entre no histórico do estudante, e isso repercute na conclusão do curso desse estudante, né? Mas, fora isso, após o ENAD, vão gerar vários relatórios de curso, da instituição, de área. Esses relatórios são publicizados no âmbito das instituições, então são relatórios que vão fazer parte, inclusive, da gestão da instituição. Eu, como coordenadora de curso, eu gostaria de saber qual foi a evolução dos alunos, quais as questões eles mais acertaram, menos acertaram, por exemplo, né? Para poder ter um olhar mais integral para o projeto pedagógico de curso. Eu, como uma gestora de uma instituição de educação superior, eu gostaria de entender mais, comparar a minha instituição com as outras dos outros países. Esses relatórios gerais que depois são gerados, gente, não trazem a nota individual de vocês, como eu já falei, trazem informações gerais, não é? Então, esses relatórios são gerados e são enviados e são acessados pelas instituições, e esses relatórios devem fazer parte do trabalho de gestão das instituições, né? Para observar como é que a instituição está, como é que o curso está, como é que a área de letras, do curso de letras de Pernambuco está em relação a letras no Sudeste, como é que está a questão de quantos acertos foram feitos em tais questões ou não. Então, tudo isso são informações importantes geradas após o ENAD, né? Não é só o relatório de presença ou não de vocês, mas as informações que são geradas após o ENAD para próprias instituições, né? Esse retorno para as próprias instituições. Então, o estudante que tiver em situação irregular, ou seja, não fez o ENAD, faltou, não justificou, e era para ter feito a prova, né? Ele não vai ter o seu certificado de conclusão, né? Porque o ENAD é um componente curricular obrigatório, como se fosse aquela disciplina que ele tinha a obrigação de cursar. Então, se ele não fez a prova, ele foi inscrito, ele não fez, é como se ele fosse reprovado por falta lá na disciplina, e ele não vai ter o seu diploma, vai ficar pendente, vai ficar aquela questão ali pendente no seu histórico escolar. E isso, como a gente falou antes, está determinado por legislações, né? Bom, então eu espero que nesse nosso momento aqui, né, vocês tenham aprendido, aí a gente fazer agora uma autoavaliação. Eu convido vocês a fazerem uma autoavaliação a partir das informações que a gente conversou aqui, né? Então, o que é que eu espero, né? Que neste encontro, pode passar, Leila, para a gente finalizar, né? Que vocês possam, né, ter se alertado, ter compreendido, ou ter visto pela primeira vez, enfim, né? De entender que é de responsabilidade da instituição e dos estudantes habilitados acompanhar toda a divulgação e as informações referentes ao ENAD, né? Que é responsabilidade da instituição, gente, inscrever vocês e colocar todas essas informações aqui visíveis, como está sendo feito hoje nesse momento, e com certeza em outros momentos que o curso realizou, né? Isso eu tirei do próprio edital do ENAD esse ano, né? Então, que vocês tenham percebido que o ENAD ele acaba articulando com várias fontes, o INEP, Instituição de Educação Superior, estudantes, coordenação de curso, procurador institucional, setor de regulação, então são várias pessoas ali envolvidas para que dê tudo certo em relação a esse cenário. Então, é uma coparticipação e uma corresponsabilidade, né? Então, eu espero que vocês tenham percebido essa dinâmica, né, que é bem grandiosa, e também, né, ter compreendido, ter se alertado, né, que a irregularidade perante o ENAD vai impedir a colação de grau, vai impedir a emissão de diploma, porque justamente a ENAD é considerado um componente curricular obrigatório. Não está na matriz do curso, mas eu sei que ela existe, né? E no caso das licenciaturas, agora todo ano a gente vai ter o ENAD das licenciaturas, né? Então, vamos enfrentar juntos esses desafios, todos juntos, porque, como eu disse, é uma coparticipação, né? O ENAD, ele é um exame que quer avaliar o desempenho dos estudantes de graduação. A educação superior no Brasil, ele tem todos esses vários tipos de instrumentos avaliativos para perceber a qualidade da oferta educacional, e o ENAD é um desses instrumentos, né? E que agora as licenciaturas vão estar tendo um olhar mais específico
e mais detalhado justamente na questão da avaliação prática, e agora da avaliação teórica, e agora avaliação prática, né? Então, fica meu agradecimento. Eu fico aqui disponível para alguma pergunta a mais, algum questionamento, né? E eu espero que possa ter esclarecido ou ter elucidado aí algumas informações mais sobre o ENAD, que eu sei que vocês já sabiam, né? Mas é papel das IES, como está lá no edital, cada vez mais deixar essas informações mais publicizadas. Então, meu agradecimento pela atenção de vocês. Marisa, muito obrigada. O FAP agradece sua disponibilidade, seu entendimento, a forma como você passou para todos nós. Se algum aluno acho que tinha dúvida, já tirou lá. E nós da regulação e as coordenadoras estamos aqui disponível para tirar alguma dúvida. É só chamar no privado. Nós temos um grupo também, tanto de letras quanto de pedagogia. Caso surja alguma dúvida, aí a gente está aqui para solucionar. Muito obrigada. A gente também agradece. A gente também agradece, né, Natália, em nome do curso, né, do curso de letras, do curso de pedagogia. Eu acredito, como você bem falou, é uma parceria, né, em cadeia. Então, se a gente assume a responsabilidade também quanto instituição, enquanto, né, regulamentação geral nacional, enquanto estudante, a gente também deixa de contribuir com todo o processo avaliativo. Então, aí, os comentários são no chat, viu? Comentem e falem com ela aí também, dizendo o quanto foi esclarecedor, importante, por mais que a gente já tenha conhecimento sobre o tema, lendo os editais, outra coisa é ter um acesso a tanta clareza, né, didática, a tuas informações, professor Isaíma, de tão clara que foram feitas agora nesse momento da tarde. Acho que é nítido, né? Está dizendo ali, foi um lindo momento, muito obrigada, de extrema relevância. Então, acho que o papel de fazer essa relação em cadeia também, né, tem uma contribuição de forma efetiva, além do setor aqui de regulamentação, das coordenações, mas com tua parceria, né, olha, muito esclarecedor, que já tem um tempo aqui conosco, né, tão gentilmente ceder teu conhecimento, tua fala, né, e tua potência, porque a professora Isaíma já é uma estudiosa da área, já veio muito tempo, né, abordando essa temática, tanto de planejamento educacional, organização, então a gente tem que trazer as pessoas referendadas também para de forma apropriada. Então, a gente agradece esse momento tão rico e tão peculiar, importante e para a nossa formação também. Queremos informar também a todos e a todas que isso é uma roda de diálogo, né, por iniciativa dos cursos, do setor de regulamentação. A gente também defende, professor Isaíma, que um bom curso feito, né, pelo engajamento e parceria, professores e estudantes, a prova ela aí não vai avaliar nada que não tenha sido ofertado, estudado, né, aprofundado. Então, não tem o que temer a fazer um processo, né, avaliativo. É repercussão de toda uma dedicação de curso, de toda uma formação, e a repercussão, consequentemente, está no processo de avaliação. Né? Então, a gente deixa isso de forma bem clara, para a gente não cair numa outra pedagogia, né, que é a do treino. Né, nesse sentido, eu acho que uma boa formação, ela vai trazer repercussão e implicações, não só para a constituição dessa nota ordenada, mas para a avaliação do curso e para a avaliação numa perspectiva mais ampla, que é, né, nos cursos de formação, como está sendo avaliado esse ano. Então, essa dinâmica é bem importante ser ressaltada, a gente defende ter conhecimento à prova, os tipos de questões, porque é um direito também, né? A gente vai ser avaliado como é isso, né? Como é esse processo. Então, acessem os links das provas de outros anos, fica atento, né, à nova reconfiguração, ao estilo, e que a gente faça uma prova com muita tranquilidade, que eu não tenho dúvidas, viu? Dos alunos aqui de letras e pedagogia, do empenho, e como também vão fazer essa prova com responsabilidade, que eu acho que essa ideia também de responsabilidade colaborativa de todos os atores envolvidos. Quero informá-los também que a gente vai ter uma outra roda de conversa mais específica para o curso de letras. Então, nessa dinâmica de discutir o que vem caindo, dar acesso a tipo de provas, quais são as questões, e principalmente discutir, né? Que eu acho que o papel da gente de formação também é discutir a natureza das questões. Então, próxima semana, dia 18, a gente vai ter, com o professor Cristiano, uma roda de diálogo também, com essas questões na área de língua inglesa. Dia 19, língua portuguesa e linguística, e dia 21, literatura, né? Nessa dinâmica mesmo de roda de diálogo e discussão
dessas questões, desse processo avaliativo, tá? Então, ficam todos e todas aí convidadas a participar. Eu vou ter que encerrar, que o professor Isaelma está com o tempo também contado. Eu acho que as perguntas foram feitas durante o processo, né? Então, quem quiser deixar seu registro, seu comentário, pode deixar para a professora, mas já agradeço também, em nome da UFAP, da instituição, toda essa parceria. Ok? Eu agradeço. Olha, Com um abraço aí apareceu, Isa. Olha aí. Sim. Eu que agradeço o convite, gente. Estou à disposição. Acho que é nosso papel também essa troca, né? Então, é com muita alegria que eu sempre participo. Leila, pode me chamar quantas vezes eu preciso. É uma troca e eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com você nesse momento, né? Que eu sei que é de grande responsabilidade, empenho, né? E ter esse olhar para esse exame, para aquela coisa. Não, eu vou fazer assim, porque eu estudei, eu fiz 4 anos de curso, 4 anos e meio, né? Cada um tem uma trajetória, e eu vou fazer sim com seriedade a partir do que eu estudei durante o curso, né? Então, acho que essa tranquilidade tem que ser cada vez mais enfatizada. Muito obrigada, gente. Um abraço. Boa tarde. A participação de todos e todas também, viu, gente? Aí, né? Presente, respondendo e dialogando com a professora Isailma. Então, a gente também agradece. Boa tarde. Tchau. Tchau.